às 18 horas, 4 minutos, 18 e 4. Ok, querido, obrigado, Helder Santos. Informo já. Muito obrigado, querido amigo. São 18 e 4. A partir de agora tem entrevista ao vivo aqui nos estúdios. Jean Rezende, presidente do Simpol. Entrevista. Tenho em mãos uma decisão judicial da desembargadora doutora Simone de Oliveira Fraga. Semana passada trouxemos aqui ao ar a notícia que um grupo de policiais teria entrado com ação na justiça pedindo que o presidente, essa diretoria, convocasse uma assembleia da categoria dos policiais civis a fim de deliberar sobre algumas alegações de violações estatutárias e eventual destituição da diretoria conforme requerido pelo autor. E a decisão da Justiça agora em relação a uma anteriormente posta pelo juiz, salvo engano, da 7ª Vara, a doutora Simone Fraga diz o seguinte, na sua decisão, explico. No caso concreto, a decisão agravada determinou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária no prazo de 5 dias, nos termos do artigo 11 do Estatuto, com objetivo específico de deliberar sobre as alegações de violações estatutárias e eventual destituição da diretoria conforme requerido pelo autor. Ressalto que, enquanto a autonomia sindical não seja absoluta, a intervenção judicial em entidades sindicais deve ser restrita sob pena de afronta ao artigo 8º, 1º da Constituição Federal, que assegura a auto-organização sindical. Pois bem, diz a magistrada, a parte agravante sustenta que a medida liminar se trata de uma medida de extrema gravidade, sobretudo porque foi proferida sem qualquer oitiva da diretoria atingida. Entendo que, de fato, conforme demonstrado pelo agravante, há indícios relevantes que merecem análise profunda, tais como a existência de assinaturas repetidas, vide as folhas 96, 98, 108 e 111 dos autos principais e de supostos subscritores que sequer seriam filiados. Tais elementos, por si sós, já impõem um exame minucioso diante da possibilidade de vícios que comprometem a validade do ato questionado. Isso é grave. Diante dessas novas alegações e documentos acostados aos autos, evidenciam-se de forma ainda mais clara a imprescindibilidade da dilação probatória. A matéria posta demanda apuração detalhada dos fatos, com a produção das provas necessárias do pleno esclarecimento das circunstâncias envolvidas. Assim, diante da complexidade, da controvérsia e da plausibilidade das alegações trazidas, impõe-se o reconhecimento da necessidade de instrução probatória mais ampla, como forma de assegurar o contraditório e a ampla defesa nos termos do artigo 5º, inciso da Constituição Federal. Segue a decisão da magistrada. Ademais, parte agravante sustenta com plausibilidade que a medida liminar possui natureza satisfativa, pois antecipa de modo irreversível os efeitos do provimento final, esvaziando o objeto da lide e gerando instabilidade institucional. A convocação da Assembleia, nos moldes determinados, pode induzir os associados à percepção de que já há reconhecimento judicial de irregularidades comprometendo a legitimidade da gestão e ocasionando dano de difícil reparação à imagem e à estabilidade da entidade, sobretudo considerando que o mandato da diretoria é válido até 2026. No que tange ao fumus boni iuris, é isso mesmo, doutor? Está correto? Que é essa linguagem aqui jurídica. Entendo que este se encontra presente uma vez que o recorrente apresentou documentos que indicam de forma plausível a fragilidade das alegações autorais,
Tais elementos demonstram a existência de controvérsia relevante a ser esclarecida, de modo que não há dúvidas quanto à necessidade de uma instrução probatória mais ampla a fim de permitir o efetivo exame das circunstâncias fáticas envolvidas. Na decisão final, a Justiça diz o seguinte, através da doutora Simone Fraga: sendo assim, consoante os argumentos lançados, entendo por bem e no presente momento deferir o efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ofício ao juízo ao qual acerca desta decisão. Intime-se as partes, responder requerido do prazo de 15 dias, após cumpridas as determinações acima, com ou sem resposta da agravada, encaminha-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Assina a doutora Simone de Oliveira Fraga, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Jean Rezende, você inclusive trouxe essas informações aqui no programa, de algumas assinaturas que levantavam suspeitas, enfim, e comprovada aí na decisão da Justiça, dizendo que não há como determinar uma convocação de assembleia, no prazo que foi dado pelo juiz anteriormente na decisão, para convocar e a possível destituição dessa diretoria. Como é que vocês receberam essa decisão? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Jailton, Sandra, Pesadão, todos que nos acompanham. Mais uma vez a gente agradece esse gentil e democrático espaço. Como eu disse no momento anterior, não é uma temática que nos orgulha trazer a público, por se tratar de uma questão de politicagem interna na política sindical, discurso de um grupo derrotado em uma eleição legítima, uma diretoria legitimamente eleita, mas a nossa obrigação é atuar em defesa dos interesses dos oficiais investigadores, mas também do fortalecimento da entidade sindical, que, como dissemos aqui recentemente, completou 35 anos de existência. Então, a decisão, que está fonte aberta no site do Tribunal de Justiça, o programa acabou de fazer a leitura aqui, mas está lá aberto ao público em geral, no site do Tribunal de Justiça. O tribunal, após analisar o agravo, a medida compatível ali que o sindicato, através do nosso doutor Murilo Portugal, oficial investigador, que é o diretor jurídico da entidade sindical, juntamente com a assessoria jurídica, o escritório do doutor Rafael Santos, a quem a gente o agradece sempre pelo empenho e total dedicação junto ao nosso sindicato. O tribunal, após a análise deste agravo, concedeu um efeito suspensivo a este, com base neste recurso, aquela decisão anterior que nos obrigava e determinou um prazo de 5 dias para a convocação daquela assembleia, que tinha o objetivo de destituir a diretoria, e aí suspendeu, por conseguinte, esta liminar, que nos obrigava à realização da assembleia. E quem acompanha o programa diariamente, quando nós fomos ouvidos aqui, nós informamos que se tratou realmente de uma atitude isolada, de um pequeno grupo, frises, de um pequeno grupo, que não representa a vontade da maioria legítima dos oficiais investigadores, que, insatisfeitos com uma resposta técnica, como a gente falou aqui, uma resposta que a negativa e o arquivamento desse pedido administrativo, porque o filiado pode fazer, Jair, esse tipo de requerimento, desde que alcance 1/5 do número de filiados, e a gente explicou aqui, suponhamos que a gente tem 1.000 filiados, então é preciso 200 assinaturas. Eles não alcançaram esse número, mesmo com o total de assinaturas no requerimento. Mesmo assim, dentro do tocante de assinaturas, do montante de assinaturas, mais de 30 assinaturas eram ou duplicadas, alguém que assinou mais de uma vez, ou até mesmo de não filiados, ou seja, não teriam legitimidade para fazer esse tipo de requerimento. E nós dissemos aqui com tranquilidade que decisão judicial a gente respeita, a gente cumpre. O Tribunal de Justiça é um tribunal respeitado nacionalmente, premiado inclusive por sua atuação firme, célere, pautada na técnica jurídica, como foi lido aqui nesta decisão. Então, compete a nós aqui esclarecer para a sociedade que acompanha o trabalho sindical que a gente atua sim em defesa dos oficiais investigadores e da proteção e do fortalecimento da entidade sindical, e foi feita justiça com essa decisão muito clara, muito esclarecedora, mesmo para quem não é do mundo jurídico,
né, ressalvadas as questões aí em latim, né, mas algumas questões de ordem muito clara, com base na legislação vigente, respeitada a autonomia da entidade sindical e a gente dentro da seara jurídica. Então, aqui já essa decisão foi desde a sexta-feira passada. Essa decisão foi de sexta. Sexta-feira, a gente com a tranquilidade sempre, né? A gente não tem o objetivo aqui de atacar ninguém, mas sim de defender os interesses dos oficiais investigadores e a nossa entidade sindical. Então, por esse motivo, e aqui foi trazido, né, por este pequeno grupo, essa informação. Preliminarmente, a gente teve o espaço e agora a gente está esclarecendo que, de fato, a decisão do juiz monocrático, foi, né, digamos assim, suspensa liminarmente pelo Tribunal de Justiça com a decisão do voto proferido pela desembargadora, né, relatora aí na situação. Então, a gente segue com a tranquilidade sempre e sempre com as discussões no campo correto, mas, obviamente, como fomos suscitados aqui nesse espaço, a gente tem o dever de esclarecer a sociedade que acompanha o nosso trabalho sobre a lisura e sobre a nossa tranquilidade, Jailton e ouvintes. Esse grupo que você citou foi que fez oposição quando, então, da disputa da eleição do sindicato? Sim, boa parte desses integrantes desse pequeno grupo até tiraram uma foto na frente do sindicato, tinham 16 pessoas no dia que foram, 15, 16 pessoas no dia que foram protocolar, e se você for olhar, todos eles fizeram parte de chapas que concorreram na eleição no ano de 2022, né, inclusive 2 ex-presidentes. É justo, é legítimo, quero dizer que ano que vem tem eleição, então esses colegas poderão, né, aqueles que são filiados podem votar, mas também podem ser votados, poderão compor chapas e disputar a eleição, que lá é o ambiente justo. Mas já foi dito aqui, eu repito, no tapetão, no golpe, no grito e, sobretudo, com inverdades, não vão levar não. Porque a gente respeita a nossa trajetória individual como profissional, como oficial investigador de polícia há mais de 2 décadas e hoje no sindicato é nosso dever defender e fortalecer a entidade sindical. São 18 horas 16 minutos, 18h16, ou seja, aquela decisão que, inclusive, ganhou repercussão aqui no programa Jornal da Rio. Ouvimos o presidente Jean um dia após, já que ele estava com a filhinha no médico, quando nós recebemos a decisão, colocamos o Jean no dia seguinte, ele explicou toda a situação, corroborando o que diz, inclusive, nessa decisão da senhora magistrada. Vamos falar de assunto mais importante agora, Jean. Vamos falar no momento Simpol. Há, inclusive, dúvidas da sociedade em relação ao trabalho que é realizado pela Polícia Civil e Polícia Militar. Aliás, a gente costuma ter informações, tem muitos policiais militares atuando nas delegacias. Qual a diferença entre o papel da Polícia Civil e Polícia Militar, Jean? Muito pertinente a pergunta. Aliás, em uma oportunidade anterior, foi trazida para cá uma pergunta nesse sentido. A gente fez alguns esclarecimentos preliminares e após a grande audiência deste programa, Jailton, o Simpol recebeu nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, mensagens pedindo que o Simpol falasse mais a respeito dessa temática, que foi bastante esclarecedora, segundo quem acompanha esse programa de grande audiência da RFM. Então, a gente colocou, vamos tentar aqui de um modo objetivo, né, trazer essas diferenças básicas, as diferenças principais entre duas instituições importantes para a segurança pública do nosso Estado, né, seja a Polícia Civil, que a gente fala bastante para a sociedade sergipana, mas também a Polícia Militar. Né? E aí eu quero aqui, preliminarmente, cumprimentar todos que fazem parte dessa belíssima instituição, a briosa Polícia Militar do Estado de Sergipe, especialmente as pessoas, os seres humanos, né, que compõem essa instituição, as associações que representam os militares, né, e aqui eu quero chamar a atenção para 2 nomes especificamente, o Cabo Murílio e o Sargento Negulau, que representam a ASMIRP, a Associação dos Militares da Reserva Remunerada, colegas veteranos militares que têm o meu respeito e uma atuação brilhante com esses 2 combatentes aí veteranos da nossa Polícia Militar. As diferenças básicas para você, cidadão, estão lá na nossa Constituição Federal. Né? A Constituição Federal traz no artigo 144 a atuação das forças de segurança pública, dizendo que cabe à Polícia Militar, compete à Polícia Militar, no caso aqui do Estado de Sergipe, aquele policiamento preventivo ostensivo. Preventivo porque tem o objetivo de tentar evitar o crime. Né? Obviamente, a gente não consegue evitar qualquer crime, mas eu sei do esforço dos colegas militares em trabalhar preventivamente para evitar
que crimes aconteçam, roubo, furto, enfim, os demais variados crimes que ocorrem nas nossas ruas. Ostensivo, porque os colegas militares trabalham fardados, identificados com seus nomes, né? As suas viaturas são plotadas, totalmente identificadas com giroflex. Então, esse é o trabalho da Polícia Militar, preventivo, ostensivo. Já a Polícia Civil, né, faz o trabalho de investigação criminal. Quando aquele crime que ocorreu, né, que não pôde ser evitado preventivamente, precisa ser elucidado, então a realização da investigação criminal, através do trabalho da Polícia Civil, ele é realizado para que a gente possa levar aquela sensação de justiça. Obviamente também, em razão do volume, a gente não consegue elucidar 100%, mas Sergipe tem sido reconhecido reiteradamente pelo Ministério da Justiça com a melhor atuação da Polícia Civil no país, no sentido de elucidação de crimes violentos, por exemplo, né? Nós somos o ranking 01 na elucidação de crimes e a gente já tem dito aqui que, infelizmente, no ranking salarial é o contrário, nós somos praticamente os lanterninhas no 25º lugar, mas estamos falando aqui de atuação e de atribuição. Então, basicamente, essa diferença é nesse sentido. Polícia Militar, policiamento ostensivo preventivo, Polícia Civil atuando na investigação e elucidação de crimes. E aí, a gente tem sempre que lembrar o seguinte, na própria Constituição, além do dispositivo, o artigo 144, já aqui citado, também traz o princípio da igualdade material, que é basicamente necessário tratar desigualmente os desiguais, garantindo equidade, equilíbrio. E aí, por que eu trago o princípio da igualdade material? Porque existem narrativas de que investimentos nas forças de segurança pública têm que ser idênticos. Então, a gente precisa informar e esclarecer que, popularmente, como se diz na Rádio Corredor, a gente ouve muito, às vezes, dos colegas militares, que eu tenho extremo respeito, como já disse aqui, tenho familiares e amigos na Polícia Militar, mas tem aquela narrativa que diz assim, o que der para a Polícia Civil tem que dar para a Polícia Militar. E não é bem assim. Como vocês podem ver, a forma de atuação é diferente. Então, a forma de investimento, sejam equipamentos, né, sejam nas pessoas, eles têm que ser de acordo com a complexidade das ações desenvolvidas por cada força de segurança. Até porque o efetivo das forças também é bastante distinto, né? Então, não dá para você fazer o mesmo investimento em qualquer seara, na mesma linha de igualdade, digamos assim. Tem que ser na igualdade material, onde trata-se desigualmente os desiguais, né? Até porque, se a gente considerar que tem que haver exatamente uma paridade, uma igualdade nesse tratamento, e em algum momento a gente ouve as associações militares, os próprios colegas comentando que sentem-se desvalorizados, a gente tem que trazer os exemplos na prática para demonstrar o porquê que essa diferença, esse tratamento diferenciado é necessário. Por exemplo, os colegas militares falam nessa questão da isonomia, né? Mas auxílio alimentação, graças a Deus, ao trabalho das associações militares, enfim, eles têm o auxílio alimentação. Já os policiais civis, sejamos nós, oficiais, investigadores e os colegas delegados, nós não temos auxílio alimentação. Outras carreiras da segurança pública têm. Por quê? Decisão de gestão da Secretaria de Segurança Pública, da Delegacia Geral, que não defende essa pauta, né, que não coloca como prioridade, já que se fala tanto em isonomia. Se você pegar o uniforme, a Polícia Militar, os militares, inclusive os bombeiros, recebem auxílio uniforme, uma parcela ano a ano, para poder custear o uniforme que é usado para trabalhar diuturnamente, né? A ascensão na carreira, você entra num concurso na Polícia Militar de nível médio, como soldado de polícia, e 30 anos depois, você pode chegar, você começa como praça e pode chegar ao oficialato, que exerce cargo de gestão. Eu, na Polícia Civil, os policiais civis, os oficiais investigadores fazem um concurso de nível superior, né? Lá eles se aposentam 30 anos independente de idade. Aqui, eu entro oficial investigador, me aposento oficial investigador, mas além do tempo de contribuição, que é diferenciado, a gente ainda tem uma limitação de idade. Se eu atingir o tempo de serviço, mas não tiver idade, eu não me aposento. É uma outra diferença importante. Além disso, uma vez aposentado, o chamado desconto previdenciário dos colegas militares é menor do que o dos policiais civis. Os militares têm um desconto de 10,5%. Já os policiais civis, oficiais, investigadores e delegados, ao aposentar-se, têm um desconto de 14%.
Então percebam quanta diferença, seja na atividade que é realizada diuturnamente pelas forças, e aqui eu não estou falando que não há uma integração no trabalho. O trabalho da segurança pública ele tem que ser integrado. A gente parabeniza essa atuação integrada das forças, inclusive da Polícia Penal, que recepciona, né, no sistema prisional, né, o resultado desse trabalho ostensivo ou investigativo que acaba em prisões. Então, a forma de acionamento, você aciona a Polícia Militar através do 190, né, e aí, no caso de um crime, o CIOSP vai encaminhar uma viatura para o local. No caso da Polícia Civil, o trabalho pode ser acionado tanto pelo 181, que é o nosso Disque Denúncia, caso você queira fazer uma denúncia preservando a sua identidade, ou seja, não identificar-se, você vai pelo 181, ou ainda através de um boletim de ocorrência, que pode ser na delegacia virtual ou presencial, em qualquer delegacia, seja na capital ou no interior, certo? Ou ainda nos casos de flagrantes realizados por qualquer do povo, porque a polícia tem o poder de ver, mas a lei diz que qualquer do povo em situação de flagrante pode prender, né? E também existem os flagrantes realizados pela Polícia Civil, os flagrantes realizados pela Polícia Militar, que leva àquela situação flagrancial para nossas plantonistas. Então, isso aqui é apenas um resumo, né, com exemplos práticos de diferenças de atuação, mas também de valorização dos profissionais. Então, eu elenquei uma série de situações aqui, onde os oficiais investigadores, se é para ver igualdade, o que eu quero dizer, a gente vai precisar primeiro chegar perto deles. Né? A gente vai precisar ter os mesmos benefícios, né, que foram elencados aqui, que eles já possuem, a exemplo do desconto previdenciário, a exemplo da aposentadoria. Como eu disse, eu entro oficial, me aposento oficial, investigador. Eu não entro oficial e saio como delegado de polícia, por exemplo, que é um cargo de gestão já na carreira policial civil em Sergipe. Então, são diferenças importantes e que a gente agradece a interação do público, que nos deu a oportunidade de ampliar mais o conhecimento, né, que a partir de uma pergunta aqui também, Isso. Em uma outra oportunidade, gerou essa questão das respostas aqui importantes, um pouquinho mais de conhecimento sobre as diferenças de duas instituições de segurança pública extremamente importantes para o nosso Estado. Para a população entender esta valorização dos policiais civis, a diferença entre policial civil e policial militar, e quando fala nas condições mínimas de valorização, como é que a categoria tem acompanhado as discussões, inclusive agora recente na Assembleia Legislativa, né? Cobra-se uma reestruturação da polícia. Houve avanços com o governo do Estado? Como é que está a discussão da valorização da carreira policial civil? Exatamente. Por uma questão até de esclarecimento para a sociedade, a gente teve na semana passada, recentemente aprovado projetos de interesse dos oficiais investigadores que tratavam de um reajuste linear, que é uma recomposição da inflação, aquilo que todo trabalhador tem direito e que todos os outros profissionais da segurança pública já haviam sido aprovados para suas carreiras, inclusive os colegas delegados de polícia. Né? Lá também foi aprovada a questão da redução do interstício promocional na carreira e a próxima parcela do chamado adicional de periculosidade, como a gente já anteriormente esclareceu aqui. E foi recentemente sancionada, assinada pelo governador, que valida aquela aprovação das leis na Assembleia Legislativa e publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe. Agora, a gente provocou o Conselho Superior da Polícia Civil para analisar essa legislação agora já válida, para que a gente possa contemplar as promoções dos oficiais investigadores, o Conselho Superior, que é presidido, o Conselho Superior da Polícia Civil, que é presidido pelo delegado-geral, se comprometeu conosco em convocar, assim que fosse divulgado, o Tiago Leandro, né? Sim, o delegado-geral da Polícia Civil, Tiago Leandro Barbosa, e foi feito, assim foi feito, no dia de hoje foi convocada, foi publicado que haverá esta reunião. Os colegas oficiais investigadores que estão nos acompanhando, fiquem atentos à documentação que vocês precisam apresentar até o dia 25 de junho. Vocês receberam nos seus e-mails funcionais a relação, apresentem essa documentação dentro do prazo e possivelmente no próximo dia 27 será realizada a próxima reunião do Conselho Superior. Então, apesar desses avanços, né, a gente está falando de reposição inflacionária, né, não foi reajuste, não foi aumento salarial, tá certo? O próprio adicional de periculosidade foi mais uma parcela, mas ainda está muito distante, né, do percentual legal que deveria ser aplicado de 30%.
A gente vai alcançar ainda no mês de outubro 10,23% em 3 anos, somados 2023, 24 e 25, mas a gente sempre foi muito sincero, transparente com o governo do Estado, com o governador Fábio Mitidieri, em todas as oportunidades que tivemos junto ao governo e a sua assessoria técnica, de que a grande pauta que interessa aos oficiais investigadores é a reestruturação da carreira, em razão, como foi dito aqui, não faz sentido que a melhor polícia civil do país, avaliada pelo Ministério da Justiça, Sergipe, o estado mais seguro do Nordeste, um dos 4 estados que figura fora no mapa do crime organizado, né? E a gente está no 25º colocado, quando o ranking salarial, ou seja, entre os 5 últimos, e na mesma carreira policial civil, os colegas delegados estão entre os 5 primeiros. A gente até, para poder clarear, mas olha, os delegados estão entre os 5 primeiros e os oficiais entre os 5 últimos. Então, a gente pede que, através da reestruturação, o governo do Estado possa cumprir efetivamente todos aqueles compromissos assumidos com os oficiais investigadores através do nosso sindicato, lá no ano de 2022, né, que possam ser materializados. E aí agora a gente parte para a discussão do cenário 2026, uma vez que esses 3 primeiros anos de governo, as discussões, infelizmente, não ampliaram, não avançaram, e a gente ficou, né, nessa pauta da reposição inflacionária apenas. A discussão da restauração foi postergada por parte do governo e a gente agora, mais uma vez, reitera ao governo do Estado da importância dessa restauração da carreira, porque os números positivos da segurança pública, especialmente aqueles que são competência da atuação da Polícia Civil, que são destaque, geram emprego e renda, seja a partir do turismo cada vez mais pujante, ou seja, da ampliação de atração de investidores aqui para o nosso estado, como foi dito por um secretário de Estado recentemente, publicamente, que lá em Dubai, onde estavam numa reunião de investimentos todos os estados do Nordeste, através do consórcio de governadores do Nordeste, Sergipe estava destacado no primeiro lugar de interesse desses investidores, em razão justamente desses dados positivos da segurança pública que nós acabamos de falar aqui, e o que o governo faz propaganda positiva. A propaganda é importante, ela é justa, ela é necessária, mas as promessas precisam sair do papel, precisam ser materializadas, que não é justo que o nosso trabalho positivo vire apenas propaganda para o governo do Estado. É preciso que essa valorização alcance a família dos oficiais investigadores que dão a vida diuturnamente para que esse resultado seja cada vez melhor. Então a gente está aqui querendo construir e ampliar ainda mais a capacidade de crescimento do nosso Estado. O sindicato, a diretoria, tem feito visita nas unidades policiais, nas delegacias. O que é que tem visto nas delegacias? O governo, inclusive, anuncia para amanhã a entrega da nova central de flagrantes com um investimento de 2,2 milhões de reais. Qual é a realidade em relação às delegacias e as condições de trabalho para os policiais? Desde o início da nossa gestão, que a gente tem o chamado Simpol itinerante, que é uma visita aos colegas oficiais investigadores no seu ambiente de trabalho, para um diálogo direto, olho no olho, para que a gente saiba diretamente quais são as demandas. A gente conhece bem, mas é importante ouvir os colegas, dialogar. E desde 2023 a gente iniciou uma série de relatórios, de laudos técnicos, com fotografias, imagens, né, e com relatórios mesmo apresentados aos órgãos de controle, seja o Ministério Público do Estado de Sergipe, na Promotoria do Controle Externo da Atividade Policial, no Ministério do Trabalho, também responsável por fiscalizar essa questão, exemplo de condições de ambientes, às vezes insalubres de trabalho, exemplo, falta de ergonomia numa cadeira. Imagine você um plantão de 12 ou de 24 horas, em que um oficial investigador está ali materializando aquela parte investigativa, né, na instrução do inquérito policial, no manuseio do inquérito, né, para devido encaminhamento à justiça, você passar 12 ou 24 horas numa cadeira com ergonomia que pode prejudicar a nossa saúde. Então, a central de flagrantes, por exemplo, fez parte da primeira rodada de relatórios que foi das nossas plantonistas, lá em 2023. Isso foi dado publicidade por parte do Simpol e o Ministério do Trabalho, né, determinou que fosse feita, né, a reavaliação daquele ambiente. Ela funcionava junto ao prédio da 3ª Delegacia e, a partir daí, retomou-se algo que estava esquecido, que era a necessidade de uma central de flagrantes adequada para atender a população sergipana, que merece ser, né, atendida, bem atendida, para que não seja vítima duplamente do crime,
também de um ambiente insalubre, de um ambiente onde não tenham profissionais que, de fato, são os oficiais investigadores, os colegas delegados de polícia, como policiais civis, para atender você, cidadão. E aí esse relatório gerou a necessidade, né, e a determinação para que o governo do Estado construísse a nova central de flagrantes. Então a gente está aqui, é algo que deveria ser feito pela gestão, não haveria necessidade se a gestão fizesse esse trabalho, esse cuidado, esse zelo, não só com a aquisição de armas, de viaturas ou equipamentos que são importantes, mas também com a estrutura física das delegacias, afastar a insalubridade dos ambientes para que a população seja bem recebida. Ninguém quer estar numa delegacia, mas se for vítima e precisar do nosso atendimento, é importante que seja em um ambiente digno, né? Então, o governo do Estado, desde 2023, com essa denúncia do Simpol, acabou materializando esta reforma de um prédio público, né, que foi doado para a Secretaria de Segurança Pública e agora irá funcionar a chamada nova central de flagrantes. Isso é importante, né? Tivemos a Delegacia Regional de Glória, que também foi fechada, porque o prédio bem antigo, desgastado, e agora funciona em um prédio locado. Falamos aqui do valor da locação, publicado no Diário Oficial, chamou a atenção, quase R$30 mil, né, a locação de um prédio em Nossa Senhora da Glória, por melhor que seja. Imagine você em Aracaju, R$30 mil, é um prédio também de uma estrutura, né? Então a gente sempre atento a essas publicações e buscando contribuir. O objetivo da fiscalização, do Simpol itinerante, não é denegrir a imagem de ninguém, não é atacar ninguém, mas é fazer com que o serviço público funcione da maneira que existe o recurso direcionado para tal. São 18h35, 18h35. Eu quero agradecer a presença do presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Jean Rezende, perguntando algo mais a acrescentar, Jean? Só rapidamente, agradecer sempre a presença da diretoria, hoje aqui representada pelo oficial investigador Murilo Portugal, diretor jurídico, e o nosso diretor Heráclito Menezes aqui conosco. Registrar que nessa sexta-feira a gente vai estar realizando mais uma ação solidária do Simpol. Queremos convidar todos os oficiais investigadores da sociedade sergipana a participarem da Operação Sangue Bom, que é um momento em que você vai ter essa iniciativa solidária, você vai ter uma oportunidade de doar sangue, né? E a gente fez isso lá no Carnaval, no dia D de doação de sangue. Agora vamos fazer nesse período dos festejos juninos, os estoques de sangue. Recentemente o Hemose, mais uma vez, veio a público dizer que estava necessitando. Então o Simpol fazendo essa ação solidária, convidando todos os oficiais investigadores e você que nos acompanha, toda a sociedade, próxima sexta-feira, 20 de junho, a partir das 7 horas da manhã, no Hemose, vamos fazer um arraiá, como se diz lá, comidas típicas, uma brincadeira positiva, em um ambiente em que você terá a oportunidade de, doando sangue, ajudar a salvar vidas no país do forró. E aí, o convite está feito. Bela iniciativa, viu? Mais uma vez. O estoque está abaixo do Hemose. Muito bem, a gente está lá para contribuir. E o nosso diretor Heráclito queria só fazer um registro aqui. Pois não, Heráclito. Rapidamente, por favor. Boa noite, querido amigo. E meu amigo Jair Santana e todos os ouvintes da Rio FM, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem aos concursados de 1988, que são nossos colegas que hoje estão completando 37 anos de trabalho, de dedicação à sociedade sergipana. Então, a esses colegas, nós do Simpol, fizemos uma homenagem, obviamente, nas nossas redes sociais. Estamos fazendo aqui de pronto, aqui no seu programa. E em nome desses, eu vou falar alguns nomes que são muitos, de alguns colegas que nesse caso a gente quer representá-los, que é o grande Evane, que é o nosso diretor administrativo, e com ele Gilton Melo, o grande Gilton Melo, Joemil e o nosso amigo Machado. E as mulheres de 1988, que também fizeram parte dessa turma, a nossa colega Núzia Lima, a nossa colega Diva e a nossa colega Fátima Lisboa. Estamos agradecendo em nome do Simpol pelo serviço prestado à sociedade sergipana e à nossa polícia. Muito obrigado e parabéns a todos, que nesse momento estamos aqui os homenageando, lembrando desse dia tão importante para vocês, com 37 anos de serviço prestado. Obrigado. 37 anos. Daqui a pouco já estarão em casa, né? Na aposentadoria, né? Alguns já estão, alguns e outros ainda continuam, muitos deles ainda nativos. Nativa ainda. Maravilha, turma boa da sociedade. De 88. 88. 88 eu estava começando o rádio também, viu? Maravilha. Hoje, janeiro de 17, 88. Quase 4 décadas. 4 décadas, verdade. Uma vida inteira, né? O Evandro, que Gente é um assíduo grande ouvinte seu, amigo. ele é um desses percussores, né,
desse concurso de 88 e a gente não podia deixar de falar desse pessoal aqui. Nossos parabéns, viu? Esses policiais. Hoje é. Não, a classificação que é dada, a nomenclatura. Oficial investigador de polícia. Bacana, então. Parabéns a todos esses oficiais investigadores. Turma boa do Simpol, forte abraço. Jean, até o próximo encontro. Heráclito, um abraço. Murilo, Portugal, né? Portugal, um abraço também. Da assessoria jurídica, um abraço a todos que compõem o Simpol. E esta turma de 88, olha, os parabéns do programa Jornal da Rio, segunda edição. Alô, Evandro, vamos homenagear nosso Evandro botando os parabéns. Cadê os parabéns para a turma? Cadê os parabéns? Parabéns aos policiais civis, homens e mulheres, viu, que defendem o dia a dia a sociedade sergipana. É a melhor polícia do nosso país. Os dados comprovam, né?